Estamos chegando no final desse período da Páscoa, né? Acho que só uma curiosidade, às vezes eu sempre comento, principalmente na época do Natal, Dia de Reis, que nossos irmãos lá no Oriente, que usam outro calendário, dá uma diferençazinha de data. Coincidência ou não, ontem é que foi a Páscoa deles. Mas esse período da Páscoa pra gente, estamos aí caminhando para o final. Essa semana vamos ter aí o dia da Ascensão, lembrando Jesus retornando, né, para junto do Pai. E dali em diante nós vamos caminhar para Pentecostes. Já caminhando, né, nesses 2 últimos domingos, ainda nesse período, né, que é esse o próximo, nós vemos Jesus deixando aos discípulos a conclusão do seu ensinamento, né? Já que ele ia voltar para junto do Pai, ele dá o arremate final dos seus ensinamentos. E é justamente aquilo que a gente bate sempre na tecla, que é a questão do amor. A gente sempre gosta também de lembrar que o amor é desafiador, ele não é tão fácil, tão piegas quanto às vezes é pintado, né? Às vezes, amar, às vezes não, né? Muitas vezes. Amar é complicado, amar é difícil, amar o próximo não ajuda, a gente não ajuda o próximo, né? Vai sempre sendo nessa situação. Amar também pode nos colocar em desafios como, por exemplo, até hoje o nosso irmão estava falando, né? Quanto ele se sente mal por não estar podendo ajudar lá as pessoas que ele ama lá. Amar nos coloca em situações muito complicadas. Porque pelas escolhas que temos que tomar por amar, e muitas vezes são as escolhas mais difíceis, nos coloca em situações complicadas diante de muitas vezes nós não podermos fazer o que queríamos, nós não termos como fazer, como socorrer, como ajudar, como amparar, nós não temos como estar próximo, né? Também às vezes as pessoas que nós amamos, nós não temos muitas dessas situações. Amar sempre nos coloca no desafio. É um desafio compensador. Se a gente fosse olhar com uma racionalidade extrema, aí a pessoa ela se fechava no seu mundo e não tá nem aí pra nada. Se exploda o resto do mundo, precisa estar junto, não precisa ter amigo, não precisa formar família, não precisa fazer... Não, tudo isso que a gente faz, tudo isso dá muito trabalho. Tudo isso. A gente tem trabalho com nossas amizades, tem trabalho com as nossas famílias, né? Trabalho onde a gente estiver, na comunidade de fé também. Mas o amor ele, por si só ele já é o grande pagamento desse trabalho. É sempre bom a gente frisar que Jesus fez uma grande pegadinha com todo mundo. Quando ele falou para a gente resumir a lei em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, todo mundo achou que tinha ficado mais fácil. Pelo contrário, ficou mais difícil. Era mais fácil lá quando estava com Moisés, lá, ó, não, faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo e pronto. Agora a gente tem que ir para um outro nível mais profundo, mais complicado. E esse nível que a gente tem com o próximo, que até o apóstolo João, ele vai sempre nos falar muito sobre isso.
sobre como nós temos que amar o próximo. Na outra passagem que a gente já leu antes, ele vai falar sobre que quem não ama ao próximo, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mas também é nosso amor e a nossa relação com Deus. Hoje, quando Jesus ele fala que ele já não nos chama de, essa tradução está empregados, mas nas traduções mais antigas há a palavra servos, ele vai falar que ele já não nos chama assim, mas nos chama de amigos. Ele nos traz para próximo. Nós somos chamados a sermos amigos de Deus. Nós somos chamados a ter com Deus uma relação muito mais íntima, muito mais próxima. A gente sabe que Deus, Ele é Senhor de tudo. A gente sabe que Deus está lá acima de tudo. Mas a grande questão que o cristianismo nos traz é que Deus não está só lá em cima, não está lá só acima de tudo. Ele também está aqui. Ele também está conosco. Ele também está na proximidade. Ele está no nosso coração. Ele está na nossa vivência. Ele está no nosso dia a dia. Ele nos acompanha sempre. Essa é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é a presença do Cristo ressurreto nas nossas vidas. Não é à toa que lá no início da história de Jesus, a gente vai ver anunciando que ele seria conhecido como Emanuel, ou seja, Deus conosco. Proximidade que realmente faz com que tenhamos essa relação muito mais profunda com Deus. E essa relação com Deus também vai se espelhar na nossa relação com o próximo. Porque é muito difícil, às vezes, a gente olhar para o nosso próximo. Às vezes, até aquela pessoa que não dá muito motivo para a gente querer amar ela, mas a gente olha para mas a gente conseguiu olhar no nosso próximo e perceber nessa pessoa também uma pessoa com seus medos, com suas angústias, com suas dores, com seus amores, com suas alegrias. Às vezes a gente se afasta, a gente rotula, a gente vê no outro um inimigo que às vezes nem é para tudo isso. Claro que a gente sabe que infelizmente tem pessoas que optam por caminhos destrutivos. Infelizmente, às vezes a gente não vai ter muito o que fazer. Infelizmente, nem todo mundo a gente consegue trazer para perto. Mas tem muita gente que a gente acha que está sem caminho, sem possibilidade, tem muito. É interessante como a gente fala que a gente olha, por exemplo, internet eu acho o máximo para a gente pensar em muitas coisas na nossa vida hoje. A gente olha a internet, a coisa mais fácil do mundo é tu achar ali um xingando o outro, um esculachando o outro, um falando besteira pro outro, né? É fantástico isso. Tem ali todo tipo de problema
que é na verdade só a reprodução que a gente tem na nossa vida, no nosso mundo físico, mas lá fica mais fácil da gente ver. E aí, também, diante de algumas situações mais drásticas, mais complicadas, né? Diante do crime violento, diante da dor, da perda de algumas pessoas, diante da situação lá no Rio Grande do Sul, diante de tantas coisas drásticas que às vezes abalam a nossa humanidade, a gente ainda consegue ter um fiozinho de esperança no meio. Bem pequeno, né? Fiozinho, sim. Mas a gente consegue ver. A gente consegue ver as pessoas, às vezes, parando um pouco o bate-boca, focando um pouquinho naquilo que precisa, em se comover pelo menos pelo próximo, em se comover e poder, às vezes, até ajudar. É interessante como muitas vezes a gente não pensa sobre isso, mas esses momentos em que as pessoas se mobilizam para socorrer os outros, para ajudar os outros, ou quando não tem o que fazer, né? Às vezes um crime violento, alguma coisa assim, pelo menos se solidarizar com os outros, se colocar à disposição, sentir junto, compadecer, né? Padecer junto. Esse momento a gente tem realmente um agir de Deus na nossa vida. É claro que a nossa fé é uma fé prática. Sempre nós devemos pensar em como amar o outro efetivamente, em como a gente pode realmente colocar esse amor em prática. Mas se por algum motivo nós, como humanos, não pudermos fazer muita coisa, pelo menos temos que nos compadecer. Temos que fazer aquilo que está nas Escrituras, de alegrar com os que se alegram, né? E chorar com os que choram. Pelo menos que possamos oferecer o nosso coração, o nosso abraço, a nossa acolhida, o nosso apoio, a nossa oração. E claro, naquilo que nos for possível, façamos mais e mais e mais. Deus queira que possamos fazer cada vez mais pelo nosso próximo. Efetivamente, é o amor que pode transformar. Se para nós é tão cara a ideia da salvação pela graça, como é definido pela teologia, é sempre importante a gente dizer que graça nada mais é do que amor. E a nossa salvação é pelo amor. Com todos os seus desafios, com todas as suas dificuldades, mas é o que vale a pena. Não é à toa que a própria Bíblia vai falar, né, que é a porta estreita e a porta larga. Porta larga é buscar o que é mais fácil, buscar só o eu, né? Então passar acima dos outros, ignorar o mundo, é o ódio, é a morte. Isso daí é a condenação. Nós vamos pela porta estreita do amor. A porta bem estreita, bem apertadinha, bem difícil de passar. Tem que passar encolhidinho ali, mas que vale a pena. É a porta que realmente nos conduz à salvação. E é muito especial que isso venha nesse finalzinho da Páscoa, para nos lembrar justamente que é Jesus querendo reforçar tanto isso, que é os seus momentos finais ali de presença física, ele está reforçando isso.
Se no Novo Testamento ele o tempo todo bate nessa tecla, a gente tem que começar a trazer isso para as nossas vidas. E cada vez mais, abrindo o nosso coração para o nosso próximo, cada vez mais abrindo o nosso coração para Deus agir em nós, nós vamos conseguir vivenciar realmente o paraíso. Aqui e no depois. Que Deus possa mover nossos corações, mantê-los sempre abertos para a presença dEle nas nossas vidas, para a presença dEle, no agir dEle no nosso mundo, na nossa história, na comunhão com as pessoas que nós temos ao nosso redor, e também que estejamos sempre abertos a sentir a dor do nosso próximo, a nos compadecer com ele, a vivermos cada vez mais de forma consistente, sólida, real, esse amor que Deus tanto nos ensina, que Deus tanto nos chama, com todas as dificuldades, mas que realmente é o que compensa no final. Deus nos abençoe.